É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto nas redes sociais. É a primeira vez que eu vou falar claramente sobre algo íntimo, sobre algo meu e vou abrir aqui para vocês. Muitas pessoas já me perguntaram nas redes sociais como foi a minha experiência com Jesus, como foi que eu conheci, como aconteceu, e a maioria das pessoas que me perguntaram isso são pessoas que me conheciam antes, ou seja, conheciam o meu passado e de alguma forma se surpreenderam com o que Deus fez na minha vida, então perguntava: "Conta para nós como foi a sua experiência? Conta para nós a sua experiência com Deus. Conta para nós como é que foi a sua conversão." Pois bem, hoje eu tô aqui para falar para vocês o princípio de tudo, coisas que poucas pessoas sabem, a não ser quem convive comigo. Mas eu decidi abrir isso aqui nas redes sociais porque eu acredito que um testemunho ele pode curar pessoas, um testemunho ele pode fortalecer pessoas e um testemunho ele pode alcançar outras vidas. Meu nome é Érica Cavalari, seja bem-vinda a este canal. Antes de continuar, eu quero pedir para que você possa curtir esse vídeo, dar um like aí, compartilha, se inscreva, porque isso ajuda esse canal também a crescer. E o principal intuito desse canal é alcançar pessoas e levar para as pessoas paz, esperança, ânimo e motivação. O que é motivação? Um motivo para ação. Bom, eu casei muito cedo, eu comecei a namorar muito cedo e eu tive filhos muito cedo. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido e eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Mas eu também me separei muito cedo. Então, quando eu me divorciei, eu tinha 22 anos, 2 filhos pequenos, não tinha formação, não tinha estudo e fui para o comércio trabalhar como a maioria das pessoas. Encontrei uma oportunidade e comecei a trabalhar. A primeira vez que eu me deparei com uma experiência muito forte com Deus foi em um dos meus trabalhos. O que acontecia? Eu estava vivendo uma vida muito desafiadora. Eu era uma pessoa que eu me considero uma pessoa boa de coração, vai. Só que eu era uma pessoa muito fútil. Então eu vivia guiada pelos meus sentimentos. Então eu vivia guiada por aquilo que eu sentia e não pela razão. Eu saía, eu festava, eu me divertia, mas era uma forma que eu tinha também de escapar da realidade. Não estou dizendo que isso seja errado ou que seja certo, estou contando só a minha experiência. Então eu saía, eu festava, eu estava sempre envolvida com uma coisa ou com outra, sempre com muitas amizades, sempre rodeada de pessoas, mas o que ninguém sabia é que quando eu entrava para o meu quarto e eu fechava a porta, eu sentia um vazio enorme. Eu sentia um vazio enorme porque eu sabia que tudo que eu estava fazendo não era não era a vida que eu realmente queria ter. Eu estava me enganando, me entretendo para que eu não pudesse encarar a minha realidade. Porque a minha realidade, no meu ponto de vista, era uma realidade muito frustrante. Era uma realidade que eu passava, sim, algumas faltas de algumas coisas. Eu não digo que eu fiquei sem comer, eu fiquei sem isso, porque minha mãe e meu pai sempre socorreu, mas tem muita coisa que eu também não contava para os meus pais. Tem muita coisa que eu tentava me virar, mas já aconteceu coisas do tipo cortar a minha energia e eu não contar para minha mãe, e eu ficar dentro de casa com os meus filhos sem energia, de eu ir dormir na casa de outra pessoa sem a minha mãe saber, porque eu não tinha energia em casa, e até que um dia minha irmã soube, a mais nova, e chorou e contou para minha mãe, né? E então eu vivia desse jeito, né? Não tinha de onde tirar recursos, eu também não queria ficar incomodando tanto os meus pais. Comecei a trabalhar, e a primeira vez que Deus falou comigo foi de uma forma assim tremenda. Eu estava trabalhando numa determinada loja, eu era vendedora. Chegou um casal para comprar um produto nessa loja comigo e nós éramos, acho que em 6 vendedores, e esse casal veio até mim e comprou comigo esse aparelho. Quando o marido da mulher foi no caixa fazer o pagamento, eu falei para ela: "Você quer um café, uma água?" E ela falou assim: "Eu aceito um café. Você me acompanha?" E eu fui acompanhar ela até a cozinha. Quando chegou na cozinha, essa mulher, ela era claramente uma pessoa cristã. E ela era claramente, provavelmente, de uma determinada religião, porque ela usava uma saia longa, não cortava o cabelo, tinha um cabelo bem longo. Então, quando eu bati o olho, eu já sabia que era uma pessoa que a gente falava crente, né? E eu sempre tive muito respeito pelas pessoas que eram crentes, porque eu via essas pessoas com muita admiração. Eu via assim,
elas tiveram a coragem que eu ainda não tive, porque na minha cabeça virar crente era muito difícil e era algo que eu jamais ia conseguir, porque eu pensava, para eu virar crente eu preciso largar a minha vida, largar tudo e viver uma vida triste lá, sendo crente. Na minha cabeça, sinceramente, era isso, o crente era triste. Por que que era triste? Porque não podia beber, não podia sair, não podia fazer nada, não podia brigar, não podia xingar, não podia fazer nada, tinha que viver na minha cabeça. Entende? Na minha cabeça da época. Então, quando eu fui tomar um café com ela na cozinha, ela olhou para mim e falou assim: olha, Deus me mandou aqui para falar para você que Ele vai tirar você desse lugar. Ele vai tirar você dessa cidade. E eu, na época, estava solteira. Só que eu estava solteira e toda vez eu tinha uma crise de tristeza, eu ajoelhava no chão do meu quarto e eu falava assim: Senhor, talvez eu não seja digna de te pedir algo, porque o que eu pensava? Eu sou pecadora, né? Tô fazendo tudo errado, o Senhor nem vai me ouvir. Mas eu pedia, porque o não eu já tinha, então sim, né? Valia a pena tentar. Então eu ajoelhava no chão do meu quarto e eu falava assim: Deus, eu sei que o Senhor existe, né? Eu conheço o Senhor de ouvir falar. E eu quero pedir para o Senhor conhece todo mundo. Coloca na minha vida, por favor, uma pessoa que seja temente ao Senhor. Um homem que tenha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque assim, eu tinha 2 filhos, uma menina e um menino. Então você que é mãe sabe, não é fácil colocar qualquer homem dentro de casa quando já se tem filhos. A gente se preocupa com a segurança, a gente se preocupa com muitas outras coisas, até com a gente mesmo. Então eu pensava, se for um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, esse homem ele vai me amar, ele vai me respeitar, ele vai respeitar meus filhos, ele vai respeitar a minha família. Porque no meu entendimento, mesmo eu sendo uma pessoa que não vivia dentro da igreja, eu tinha o entendimento que uma pessoa que conhece a palavra, segue as palavras, né, de Deus, pratica os princípios, eu tinha certeza que era uma pessoa diferenciada. E eu também invejava muito essas pessoas, que eu pensava, eu queria ser assim. Mas na minha cabeça eu não tinha força para ser assim, entende? Eu não me sentia nem digna de entrar numa igreja, porque eu pensava, eu sou muito errada. Eu sou uma pessoa muito errada. E nessas orações eu pedia muito isso. E essa mulher disse: o Senhor vai tirar você desse emprego, dessa cidade, e Ele vai levar você para outro lugar. E tem mais. Sabe o marido que você tá pedindo? Ela falou. E é assim, ela nunca me viu na vida, não tinha como ela adivinhar isso. Ela falou: sabe o marido que você tá orando e pedindo? Deus mandou te dizer que tá preparando alguém para você e que vocês 2 serão muito prósperos. Gente, nesse momento eu abri a boca a chorar. E eu falei assim: moça, você que tem mais intimidade com Deus do que eu, por favor, fala para ele não fazer isso não. Não me tira desse emprego. É o emprego que eu mais ganho bem na vida. Eu tenho 2 filhos para criar, eu não posso perder esse emprego. Veja, na minha mente, a minha mente era muito natural. Eu não tinha nada de uma mente espiritual. Eu não sabia ainda que eu era um espírito, tinha uma alma e habitava em um corpo. Então, eu só acreditava no que naturalmente estava na minha frente. E o que eu pensava? Gente, é a primeira vez que eu arrumo um emprego que eu ganho bem. Né? Porque sem estudo, sem profissão, como assim Deus vai me tirar daqui? Eu só foquei no que eu ia perder. E quando ela disse, vocês serão muito prósperos e Deus colocará na sua vida 10 vezes mais. Eu bem rápido pensei, 10 vezes mais do que eu ganho hoje, daria tanto. Eu ganhava pouco mais no salário mínimo. E aí eu pensei, 10 vezes mais? Essa mulher deve estar zoando com a minha cara. Como é que eu vou ganhar 10 vezes mais se eu não tenho estudo, não tenho profissão, não tenho faculdade? E eu comecei a chorar e falei pra ela: olha, você que tem mais experiência com Deus do que eu, tem mais intimidade, fala pra ele que ele não pode fazer isso comigo. E comecei a chorar. Esse emprego eu não posso perder, eu tenho 2 filhos pra criar. E comecei, olha que mente, né? E essa mulher, ela sorriu pra mim. Ela deu um sorriso assim bem calmo e falou: por isso Deus me mandou aqui. Para quando esse dia chegar, você saber que é um plano dele na sua vida e para você não entrar em desespero. Claro que eu entrei em desespero naquele exato momento, né? Eu chorei ali mesmo, o gerente da época veio falar comigo e eu falei assim: por favor, não me manda embora, essa mulher veio aqui falar que Deus vai me tirar daqui, não deixa. E eu lembro que esse gerente falou assim: se você continuar chorando, eu vou ter que deixar, porque eu preciso que você trabalhe. E eu contei para minha mãe, contei para o meu pai. Enfim, eu quero falar para você que quando Deus promete algo para nós,
não significa que isso vai ser feito de imediato. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, se passou mais ou menos ali 1 ano e eu tive um desentendimento ali dentro da empresa que eu trabalhava e eu fui mandada embora. Quando eu fui mandada embora, eu saí desse emprego e eu sei que eu não fui mandada embora injustamente, não. Eu também não dava na época o meu melhor. Como eu disse, eu estava muito preocupada com a minha vida pessoal, eu estava sempre me entretendo, eu não estava levando as coisas tão a sério, sabe? Eu acho que eu tinha medo de olhar para a vida de uma forma muito séria, porque eu tinha medo de encarar o problema que eu passava. Então eu estava sempre me entretendo, vivia em Narnia, sabe? E quando eu fui mandada embora, eu lembro que eu saí desse trabalho chorando na rua a pé. E eu passei na frente de uma determinada igreja, tinha uma praça na frente, eu sentei no banco dessa praça e comecei a chorar. E quando eu olhei para a igreja, eu lembrei da mulher. E eu pensei, cadê essa mulher? E para vocês saberem melhor, eu nunca mais na minha vida vi essa mulher antes. Eu nunca vi ela antes e nunca vi ela depois, nunca mais eu a vi. E eu comecei a chorar, falei, e agora? O senhor falou que ia me tirar daquele trabalho, ia me tirar desse lugar? Pois bem, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou agora? E eu não frequentava uma igreja. E sabe, gente, o que eu quero falar pra vocês é que naquele momento eu já tinha conhecido o meu atual marido. Nós ainda éramos namorados, paquerinhas, assim, estávamos nos conhecendo. Mas eu já tinha ele na minha vida, eu já sabia que ele era uma pessoa diferente. Eu já tinha percebido que ele estava, inclusive, indo para a igreja. Ele começou a ir para a igreja antes de mim. Então, ele já estava buscando Deus, ele já queria uma vida diferente, ele já tinha escolhido seguir Deus como princípio. E ele procurava agora um relacionamento sério, firme, que também pudesse servir a Deus com ele. O que eu quero falar para você é assim, se Deus contasse para nós como seria todo o nosso processo, talvez a gente desistiria. Mas quando ele fala que vai fazer algo por nós, é muito importante a gente se lembrar e pegar a promessa e não o processo. Às vezes a gente foca no processo e o processo nem sempre vai ser fácil. Mas se você focar no resultado, se você focar na promessa e se você não desistir, você vai alcançar. Nós casamos, eu e meu marido, e passamos um momento muito difícil na nossa cidade, muito difícil. E, enfim, envolvia trabalho, envolvia política, envolvia um monte de coisa, até que a gente decidiu ir embora da cidade. Quando a gente decidiu ir embora da cidade, eu pensei, ah lá, né, a promessa, ele me tirou do emprego, agora vai me tirar dessa cidade. Vamos para um lugar e vamos ser prósperos. Mas não foi bem assim. Quando nós chegamos nessa cidade, meu marido chegou para fazer medicina. E quando ele chegou lá para fazer medicina em Ponta Porã, ele foi fazer medicina no Paraguai, porque, financeiramente falando, era mais barato. E ainda é, até esse dia que eu gravo esse vídeo, lá é muito mais barato. Então, era a forma que nós tínhamos de pagar, porque no Brasil, para nós, era impossível, nós não tínhamos recursos. Quando chegamos lá, se deparamos com uma realidade muito dura, que era um custo de vida muito mais alto do que na minha cidade, aluguel altíssimo, e eu sei trabalhar, e nossos recursos contados, nós vendemos o carro que tinha, ficamos de a pé, porque a venda do carro dava para pagar ali, adiantar os aluguéis, que aí assim a gente teve desconto nos aluguéis, e meu marido tinha uma pequena reserva que já sabia que não daria para terminar a faculdade, então a gente começou pela fé. E quando chegou lá, eu pensei, não, mas eu vou trabalhar, eu vou te ajudar. E quando chegou lá, a gente só ouvia falar mal das faculdades, a gente ouvia falar assim, a gente foi comprar os móveis em uma loja e o vendedor falou, ai, olha, sinto muito, mas isso não vira em nada. E ele começou a dizer assim, tudo de ruim que acontecia com quem ia para lá atrás desse sonho de fazer medicina. Foi um balde de água fria na nossa cabeça, a gente voltou para casa chorando. Eu, né, tava desesperada, meu marido também sem chão, coitado, a gente não sabia o que ia fazer, mas nós já estávamos ali com a mudança despejada, né, comprando o que faltava e alugado casa, assinado o contrato. Eu falei, não tem como a gente retroceder não, nós vamos ter que ficar aqui. E sabe que eu aprendi com isso? Que muitas vezes é até bom a gente derrubar a ponte e não ter como voltar. Porque se nesse dia nós tivéssemos voltado, talvez nós não teríamos provado tudo aquilo que Deus queria nos mostrar naquele lugar. Então, como nós fomos embora e derrubamos a ponte, porque nós saímos da cidade com uma situação muito chata, né, de desentendimento político, de trabalho, então nós não queríamos voltar para lá. Então, nós queimamos a ponte. E aí chegamos lá, não, a gente não vai voltar. Talvez até pelo orgulho,
né? Talvez até o orgulho. Como assim a gente vai voltar para trás com a mala na mão dizendo que deu errado? Não, a gente vai ficar aqui agora e mesmo que dê errado, nós não vamos voltar, a gente vai permanecer aqui. Então, talvez até o orgulho nesse momento, nesse caso específico, tenha nos ajudado. Nós ficamos em Ponta Porã, meu marido começou a estudar e eu só pensava, fizemos caca. Erramos. Eu comecei a desenvolver os sintomas de depressão, que é o que eu já contei em outro vídeo. Isso foi se agravando, até que um dia uma pessoa abriu o portão da minha casa, né, que ela era a dona da casa que a gente morava, e convidou a gente. Olha, moça, você é minha inquilina, eu vejo que tem criança aqui, mas eu vejo essa casa tão quieta. Você não quer ir na igreja comigo? E quando ela falou isso, eu abri a boca a chorar. Porque eu tava numa tristeza, eu tava perdida, eu tava me sentindo sem rumo, desamparada. E quando ela fez esse convite, eu pensei, é verdade, é lá mesmo que eu tenho que ir. Eu preciso ir lá perguntar para esse Deus o que vai ser da minha vida agora. Quando nós fomos para a igreja, aconteceu algo que a gente não esperava. Uma pessoa estava ministrando a palavra e eu pensando, Deus, nós estamos aqui, acho que por engano, o Senhor falou que ia tirar eu de lá, eu acho que a gente veio para a cidade errada, a gente está no lugar errado, fala com a gente. E essa mulher que estava ministrando, ela começou a orar e vir com o microfone andando no meio do povo. Quando ela chegou perto do meu marido, ela colocou a mão na mão dele e falou assim, Deus mandou te dizer que através das suas mãos ele operará milagres, você está no caminho certo. Quando Deus falou isso, eu me emocionei muito e quando eu lembro, eu quero me emocionar de novo, porque assim, eu vi o cuidado de Deus com a nossa vida. Eu vi assim, Deus dando aquele sinal, como se fosse um GPS, né? Siga em frente. Daquele dia em diante a gente começou a ter certeza que nós estávamos no lugar certo. Muita coisa aconteceu na minha vida. Esse processo que eu passei de depressão, ele foi muito grave. Eu pensei em tirar a minha vida por algumas vezes. Eu cheguei a planejar, porque sabe quando Deus tem um propósito na sua vida? É muito importante a gente ter clareza de que antes que o propósito aconteça, existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. E esse mundo espiritual ele vai fazer de tudo para tirar você do propósito, de tudo. Então, quando barreiras se levantam, não quer dizer nem sempre quer dizer que você está no caminho errado. Mas muitas vezes essas barreiras vão se levantar para tirar você do caminho certo e fazer com que você seja confundida, enganada. Por isso que é importante buscar a Deus. A gente fala, encontrei Jesus. Não, Jesus não estava perdido, ele me encontrou. Eu estava perdida. E sabe, a gente continuou a vida ali, eu comecei a trabalhar e a gente começou a frequentar a igreja. E eu falei, não, eu vou frequentar a igreja porque, né, Deus tem um propósito para mim, então eu vou continuar. E a gente começou a passar muita dificuldade lá, em muitas áreas da nossa vida. Não era fácil se manter, não era fácil manter as crianças, não era fácil manter a faculdade, por mais que fosse muito mais em conta que no Brasil, mas nós não estávamos preparados completamente. Então nós sabíamos que por 1 ano, 2 daria certo, depois a gente não sabia o que ia acontecer mais. Então isso fez com que eu fosse me afundando num processo de depressão, mas enfim, abri um salão, comecei a trabalhar num salão de beleza, e aí eu comecei a gostar da área de cabelo, e esse testemunho de cabelo eu conto em outro momento, como foi que eu virei cabeleireira. Mas eu comecei a trabalhar e eu comecei a pensar, eu preciso dar o melhor de mim, eu preciso dar o melhor de mim. Por quê? Porque o dinheiro vai acabar, nós não vamos conseguir se manter aqui, e eu preciso dar o melhor de mim. E eu comecei a trabalhar muito, até que eu abri um salão, eu vou resumir, tá? Abri um salão, meu primeiro salão eu abri depois de mais ou menos 2 anos e pouco trabalhando em outros lugares, e eu abri o meu. Quando eu abri meu salão, eu estava na seguinte situação, eu estava pensando eu já tinha saído do processo de depressão, porque eu estava na igreja, tinha ouvido a palavra que eu contei em outro vídeo, que Deus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, me agarrei nessa palavra,
E pensei, então eu não vou ficar com essa enfermidade. Porque se Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, então a minha ele vai ter levado também. E eu não preciso ser uma pessoa depressiva. Porque quando eu estava nesse processo, eu dizia a minha depressão, porque a minha depressão, porque a minha depressão. E sabe o que eu aprendi também? Que toda vez que a gente toma posse de algo, Deus nunca vai tirar da nossa vida aquilo que a gente abraçou. Então, não fale na sua vida a minha rinite, a minha sinusite, a minha depressão, a minha dor de cabeça. Porque toda vez que você está falando a minha, você está tomando posse de algo. Então, Deus não vai tirar da sua vida aquilo que você adotou como seu. Pega essa chave, porque isso foi a cura da minha vida. Isso tirou da minha vida aquele processo de depressão, da qual eu completamente fui curada nesse momento. Quando eu abri o salão, eu estava assim, um pé na igreja, um pé no mundo, porque é desafiador. Quando eu tava lá fora, assim, festando, bebendo, eu pensava assim, ai, como é que eu vou conseguir parar de festar? Como é que eu vou largar tudo isso? Como é que eu vou parar de beber? Como é que eu vou parar com isso pra ir pra igreja? E na verdade, mal sabia eu que essa era a parte mais fácil, sabe? Mas pra mim era difícil na época, porque eu pensava, eu vou ter uma vida tão sem graça, né? Infelizmente, quando a gente tá fora da igreja, a gente tem uma visão muito distorcida das coisas. E aí, eu comecei a ir pra igreja, mas eu ia um pé na igreja, um pé no mundo. Um dia na igreja, outro dia eu ia na festa. Um dia na igreja, outro dia no bar. Um dia, eu tava fazendo o cabelo de uma pessoa dentro do meu salão, e já eram umas 9 da noite, essa cliente pediu um salgado. Pediu para uma amiga ir lá levar para ela algo para ela comer. E essa amiga foi lá levar. Quando essa amiga chegou, que eu abri o portão, a mulher olhou para mim de uma forma estranha e eu fiquei pensando, o que será, né? Quando ela entrou dentro do salão, ela continuou me olhando assim. E tava eu e a Tchá, que trabalhava comigo na época e tá comigo até então, até esse momento, né? Queira Deus que esteja por mais tempo. E nós estávamos juntas fazendo esse cabelo e essa mulher até que chegou um ponto que ela falou assim, olha, eu não te conheço, mas eu tenho algo de Deus para falar para você, que desde a hora que você abriu esse portão, Deus tá me mandando te dizer algo, mas eu não queria dizer porque eu não te conheço. Daí eu falei, pode falar. Essa mulher falou assim, Deus mandou te avisar que um dia, no chão do seu quarto, ajoelhada, você chorou muito e pediu algo para ele. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ajoelhava e falava, Senhor, eu quero um marido segundo o coração de Deus, lembra? Ela falou, você pediu algo para Deus. E Deus mandou te dizer que o que você pediu já foi dado. Você já tem. E ele mandou te falar, a quem muito é dado, muito é cobrado. Chegou a hora de você cumprir o que você prometeu. E o que eu tinha prometido era, se o Senhor me der um homem segundo o seu coração, uma pessoa que venha direto do seu coração, eu e ele vamos servir ao Senhor. E quando eu conheci o meu atual marido, ele estava indo para a igreja e eu não. Tanto é que no início, pessoas que gostavam dele, que estavam levando ele para a igreja, falavam, vocês não podem estar junto, sai fora, esse casamento não vai dar certo. Por quê? Porque ela está vivendo um momento da vida e você é outro, você está buscando um caminho certo, o caminho de Deus, ela é festeira e tal, e não vai dar certo. Eu entendo que as pessoas que falaram isso para ele na época estavam corretas. Por quê? Porque elas falaram com a intenção de proteger ele. E estavam certas. De fato, existia um risco. Existia o risco de eu desencaminhar ele. Como existia a chance dele me levar para o caminho que ele estava indo. Mas, vamos falar a verdade, na maioria das vezes acontece o contrário. A pessoa desencaminha a outra, tira a outra da igreja. Então, eu entendo que essas pessoas estavam fazendo o melhor para ele. Mas, enfim, a gente continuou junto. Quando essa mulher falou isso, eu pensei, nossa, eu preciso cumprir o que eu prometi. Eu entrei para dentro de casa e falei pro meu marido, a gente precisa firmar na igreja, porque Deus me cobrou. E eu prometi algo e a gente precisa cumprir. E aí eu comecei a entender que tinha chegado um momento na minha vida que eu precisava de um posicionamento. Que eu precisava tomar uma decisão. E que eu precisava assumir aquilo que eu prometi. A Bíblia fala... Está escrito na Bíblia que nós não somos obrigadas a prometer nada. Mas está escrito que aquilo que a gente promete para Deus, nós somos obrigadas a cumprir. Então é melhor que não prometa. Porque se você prometer, você tem que cumprir. E eu comecei a ter essa clareza, chegou a hora de cumprir. Então eu comecei a tomar decisões, né? Vamos para a igreja. Continuei indo para a igreja com mais frequência, mas eu ainda não tinha largado os meus vícios.
Eu ainda bebia, eu ainda fumava e eu ainda falava assim, ué, tá tudo bem beber, né? Afinal de contas, Jesus transformou água em vinho. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso não é bonito o que eu falei, mas quando a gente não tem conhecimento, não tem entendimento, às vezes a gente pega um texto fora do contexto e usa como pretexto, e eu fazia isso. Até que eu comecei a fazer uma escola que se chama Rema, e eu me inscrevi no Rema da forma que eu estava, com a minha cabeça, a minha razão, ela tinha tomado a decisão de servir ao Senhor, porque eu entendia que o Senhor estava tendo um cuidado comigo todo esse tempo. Mas a minha emoção ainda era ferida, era uma emoção complicada, era uma emoção que eu estava sempre olhando ainda para aquilo que a carne gostava de fazer. E esse corpinho não se converte nunca. Vai ser uma guerra eterna, espírito contra o corpo. E eu não conseguia lidar com isso. Fui para o Rema, até que um dia eu escutei na aula do Rema uma pessoa explicar quem era o Espírito Santo. E aquilo para mim, gente, foi uma pancada na muleira. Porque eu achava que o Espírito Santo era igual um pombo, que ele vinha, trazia um recado e depois ele ia embora. E depois ele vinha, ouvia o que eu estava dizendo, ia lá contar para Deus, um pombo. Eu achava isso. Que o Espírito Santo era alguém que trazia e levava os recados. Mas quando nessa aula do Rema falaram que o Espírito Santo é uma pessoa, é um espírito que mora dentro de mim e que está em mim 24 horas da minha vida, do meu dia, e que ele não sai, e que ele fica aqui o tempo inteiro. E ainda leram um versículo na Bíblia que dizia assim: não entristecei-vos o Espírito Santo de Deus que habita em você. E quando explicaram, cuidado para não entristecer o Espírito Santo que mora em você. Ai, eu fiquei tão envergonhada. Porque eu pensei, eu tô bebendo, eu tô fumando, e eu tô dando tudo isso pro Espírito Santo, porque eu achei que ele não tava aqui, né? E ele tá vendo tudo isso, participando de tudo isso, sendo que ele não tem o que fazer, porque ele mora em mim. Deus deu esse direito. E eu cheguei em casa tão transtornada, tão arrependida. Por quê? Porque caiu o entendimento. Sabe o que eu penso? E eu tenho certeza que Deus, porque está escrito na Bíblia, que Deus não nos punirá pelo tempo de incredulidade, pelo tempo de cegueira, pelo tempo que a gente não tinha conhecimento. Mas quando a Bíblia fala, quando a verdade chega, a verdade liberta, eu vi isso acontecer na minha vida. Quando eu comecei a ouvir as verdades e quando eu comecei a entender o que era cada coisa, eu caí na realidade, eu comecei a me sentir envergonhada. Não porque o Senhor me envergonhou, mas eu comecei a me sentir constrangida, porque o amor que Ele tem por mim era tão grande, o cuidado que Ele tinha com a minha vida era tão grande, a paciência que Ele mostrou comigo era tão grande, que Ele foi esperando eu me mudar, me moldar, né? Aos poucos. Ele teve paciência para esperar com que eu passasse por cada fase da minha vida. Mas tem uma coisa que Ele não podia fazer por mim, que era decidir renovar a mente. Eu sempre falo esse versículo. Não se conforme com as coisas deste mundo, seja você renovada pela transformação da sua mente. Eu sempre falo isso, porque não é Deus que vai renovar a nossa mente, somos nós quem precisamos se esforçar para isso. Ele deu o livre-arbítrio para nós, então nós temos o direito de escolher o que queremos da nossa vida. Mas ele diz assim na Bíblia, né? Existem dois caminhos, o bem e o mal. Porém, eu lhes digo, escolha o bem. Então, ele sempre mostra para nós com muita transparência, com muita clareza, que existem dois caminhos que você pode escolher. Mas ele ainda fala, escolhe esse, porque esse vai ser melhor para você. Só que ele não pode tomar a decisão por nós. Então, eu decidi continuar ouvindo a palavra, eu decidi aprender sobre Deus. Eu tomei a decisão de dedicar minha vida em ouvir, até que eu pudesse desvendar tudo que Deus queria para mim. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido, joga esse cigarro fora. Joguei o meu cinzeiro, joguei o isqueiro, joguei tudo fora. E ele falou, por que você tá jogando? Não vai mandar eu comprar outro, né? Eu falei, não, eu tô jogando fora isso porque a partir de hoje eu sei que o Espírito Santo mora em mim e eu não quero poluir o Espírito Santo. E eu entendi que esse corpo aqui, ele é morada do Espírito Santo.
E eu quero cuidar dessa morada, eu quero cuidar dessa casa. E a partir daquele dia eu orei e falei para o Senhor, eu estou parando com todos os meus vícios hoje por amor à sua palavra. Eu vou parar de fazer tudo isso por amor a ti. As pessoas falavam, vai ter abstinência, né? Porque ninguém para. Eu fumei por mais de 15 anos. Ninguém para de fumar assim. Eu falei, eu não vou ter abstinência. Eu vou parar, porque a palavra fala que Jesus, ele nos muda, ele nos transforma a um ponto que ninguém vai se lembrar nem como a gente era. Ele apaga o nosso passado. Jesus nunca vai ficar passando na sua cara seus erros, viu? Anota isso. Não é Deus, não é Jesus que fica passando na sua cara teus erros. Olha como você era, olha o que você fez, olha o que você falou. Não. Quem fica usando o teu passado para esfregar na sua cara é o inimigo. Então, quando alguém ficar tentando lembrar você de quem você era e dos erros que você fazia, lembre-se, é o inimigo usando a boca da pessoa, porque Deus não vai usar o teu passado para passar na sua cara. Jamais. Ele não faz isso. Mas naquele dia eu falei pro meu marido, eu não vou ter nada disso, porque eu vou me comportar como alguém que nunca teve vício, que nunca precisou beber, que nunca precisou fumar, porque isso estragava a minha vida, eu não conseguia ficar um único dia sem fumar, eu não conseguiria ficar sem beber, não conseguia antes. E eu falei, Deus vai me ajudar, porque eu tô fazendo em amor a palavra. E foi assim que eu parei com todos os vícios, eu nunca mais tive recaída, nunca. Eu nunca mais bebi de novo, eu nunca mais fumei outra vez. E olha que em um outro momento da minha vida eu já tinha tentado parar, mas parei por um tempo e voltei porque eu não consegui ficar. Mas dessa vez que eu estava pegada na palavra, eu consegui parar. Eu consegui. E sabe que eu vi pessoas da minha idade que estudaram comigo, que a gente teve a mesma adolescência. Eu vi pessoas se perdendo em drogas, se morrendo, perdendo a própria vida por conta disso. E eram pessoas que eu gostava muito, que eu vi crescer. E eu comecei a entender que eu precisava querer mudar, que eu precisava querer uma atitude diferente. E daí em diante, eu comecei a escolher os lugares que eu frequentava, as amizades que eu ia manter e as amizades que eu também deveria me afastar. Sabe que quando acontece uma mudança na nossa vida, a gente precisa entender que uma mudança de ciclo vai significar também uma mudança de amizades. Vai ter amizades que às vezes você foi criada junto, mas que chega uma hora que vocês vão tomar rumos diferentes e tá tudo bem. Tá tudo bem. É que nem quando se você passasse de ano com a sua melhor amiga e você fosse para a 5ª série e sua amiga ficou na 4ª. Você vai dizer para ela assim, ó, então você reprovou, amiga, então eu não vou para 5ª não, vou continuar aqui com você na 4ª. Não, você tem que entender que você passou por uma fase e ela está em outra fase e que tá tudo bem. Esses caminhos seguem diferente, pode ser que um dia se encontram novamente, pode, mas o Senhor sabe quem ele deve afastar da sua vida ou não, porque o Senhor escuta no secreto aquilo que ninguém escuta. O Senhor escuta o que as pessoas falam sobre você quando você não está perto. O Senhor sabe o que as pessoas pensam ao seu respeito quando você não está perto. E sabe o que eu aprendi? Que nós não temos que ficar forçando, manter pessoas por perto, pessoas que não querem o nosso bem. Pessoas que estão sempre criticando, pessoas que estão sempre te apontando defeitos, pessoas que estão sempre sendo negativas, pessoas que estão sempre te colocando ou te falando só sobre problemas. Eu não estou dizendo que você precisa arrumar pessoas que te bajulam, porque bajulação também não é de Deus. Mas você precisa andar com pessoas que estão querendo ser pessoas melhores, pessoas que estão inconformadas, pessoas que falam, olha, eu errei, mas eu quero corrigir a rota, eu falei isso de errado, mas eu quero ser rápida em pedir perdão, eu quero ser rápida em me arrepender. Quando eu estava perdida no mundo, eu estava sempre metida em confusão, briga, pavio curto, não podiam me falar nada, porque eu já toma lá da cá. Porque era a minha personalidade ser, até hoje eu tenho que controlar isso, tá? Porque Jesus, ele nos molda e nos muda, mas ele também não tira de nós a nossa característica. A gente só precisa aprender a lidar com a nossa característica e colocar ela sobre a submissão da palavra. Porque até hoje eu preciso me controlar. Até hoje eu tenho vontade de explodir, eu tenho vontade de falar o que eu penso, eu tenho, sabe? Até hoje eu preciso moldar. Eu vivia metida em confusão, em briga, dívida.
Eu vivia metida em problema, eu vivia preocupada, eu vivia deitar para dormir e não conseguir ter boas noites de sono, eu vivia estressada. Sabe, parece que quanto mais eu lutava, quanto mais eu nadava, mais eu afundava. Era o sentimento que eu tinha e na verdade eu não conseguia ver um futuro brilhante. Eu não conseguia sequer acreditar que eu alcançaria um futuro brilhante. Até aqui, foi assim que o Senhor me encontrou. Tem muito mais, eu poderia contar para você muito mais experiências que eu tive com Jesus através de sonhos, experiência que Deus usou a minha vida para alcançar a vida de pessoas, experiências também a gente brinca, a gente fala profetada, sabe o que é profetada, né? É quando Deus está tentando falar com você por várias vezes e você não ouve. Então ele usa alguém para ir lá e falar para você, e na verdade essa pessoa vai falar coisas que vai se confirmar no seu coração. Então eu comecei a ouvir muitas outras coisas, mas uma coisa eu tinha certeza, que eu me sentia como se eu fosse um copo de água suja. Eu me sentia assim. Quando eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a deixar o meu coração aberto para que Deus pudesse falar para mim o que Ele queria. Eu comecei a imaginar como se esse copo de água suja fosse colocado debaixo de uma torneira aberta, saindo água limpa. Imagine, faz essa experiência na sua casa que você vai entender o que eu tô falando. Você coloca esse copo de água suja debaixo de uma torneira com água limpa e liga ela não vai se tornar uma água limpa e pura de repente, a água do copo. Mas de tanta essa água limpa cair aqui dentro, essa água, se ela tiver preta, ela vai começar a ficar marrom, marrom, marrom mais clara, marrom mais clara ainda, até que vai chegar uma hora que toda a água suja vai ter ido embora e vai ficar só a água limpa da torneira de dentro desse copo. Eu comecei a me sentir sendo lavada pela palavra. E eu comecei a abrir mão, eu precisei ter uma opinião muito forte para abrir mão das coisas que eu fazia. Sabe que antes eu era super convidada para ir em vários churrascos. E quando eu me converti, eu passei a não receber mais convites. A gente passa por isso, esteja preparado. Só que, ao mesmo tempo que isso era doloroso, porque era tudo novo, eu chorava às vezes, ai, ninguém me chama mais, todo mundo se afastou, né? Hoje eu entendo que era necessário, porque Deus precisava que eu ficasse sozinha comigo mesma e com Ele, para que Ele pudesse me lavar na palavra. E isso foi tomando uma proporção cada vez maior. E deixa eu te dizer, eu ainda assim continuei enfrentando desafios depois de tudo isso. Tem muitos desafios que eu precisei vencer. Se eu não tivesse deixado Deus conduzir minha vida, talvez eu não estaria hoje aqui gravando esse vídeo para vocês. Porque mesmo eu sendo mãe, mesmo eu tendo 2 filhos, eu planejei tirar minha vida de uma forma muito fria. Eu não estava emocionalmente abalada. Na minha cabeça eu estava tomando a melhor decisão. Eu tinha certeza absoluta que o fato de eu não viver mais ia trazer paz para minha família, porque eu me via como a ovelha negra, aquela que sempre deu trabalho, aquela que fazia tudo errado, aquela que não tinha solução. Então eu pensava, se eu não existisse mais, a minha família ia ter sossego. Sabe o que eu quero falar para você? Às vezes tem tantas pessoas se sentindo assim do nosso lado, sabia? Às vezes você pode estar se sentindo assim hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo a sua dor. Eu sei o que é passar por isso. Mas eu sei também que o Senhor tem um desejo no coração de te alcançar. E eu vou dizer para você, eu fico muito emocionada quando eu falo sobre essas coisas. Mas eu quero que você acredite que quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente permite ser lavada pela palavra, e você não vai virar santo de um dia para o outro. Pelo contrário, você vai escutar as pessoas falar, ai, não é crente? Tá nervosa por quê? Não é crente? Ué, me tratou assim, não é crente? A gente ainda é muito apontada. Muito mais do que quando estava no mundo. Mas o que é mais lindo é ver a paciência de Deus com a nossa vida. É ver o amor que Deus tem, o cuidado e a paciência que o Espírito Santo tem em esperar a nossa mudança. Por isso que a Bíblia fala, venha a mim do jeito que tu estás, e eu modificarei você. É Ele que vai nos lavar com a palavra. E hoje eu ainda enfrento desafios.
Eu sempre vou estar vencendo desafios. Eu digo vencendo. Eu não digo eu sou uma guerreira, porque guerreira é quem vive na guerra. Eu não, quero vencer a guerra, eu quero sair da guerra, né? Eu quero vencer na vida. Mas nada é mais confortante do que você enfrentar qualquer desafio com a presença de Deus. Porque qualquer desafio que se levante na sua vida, quando você está fora da presença de Deus, esse desafio parece que veio para te derrubar. Mas quando você está na presença de Deus, os desafios vão vir. Mas você sabe que tem uma força sobrenatural, que se você não desistir e que se você perseverar, é certo que a vitória vai acontecer. Se tem uma coisa que Deus prometeu é que nós teremos vida e vida eterna. Essa vida eterna, Deus está falando sobre o Espírito. O Espírito vai ter vida eterna. Esse corpo vai acabar. Uma hora vai acabar. É a única certeza que a gente tem. Mas o Espírito que Deus colocou em nós, ele volta para o céu, se a gente aceitar Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero contar muitos outros testemunhos, mas hoje eu vou encerrar por aqui. Eu só quero te adiantar que eu tinha muitos problemas com a minha filha. A gente tinha muitas brigas, muitos problemas de relacionamento. Enfim, eu vivia em dívida, vivia perdida, vivia metida em confusão. Era fútil, só pensava em coisas materiais. E hoje eu entendi que o melhor que eu tenho nesse mundo, que vale mais do que ouro, mais do que prata, é ter a consciência. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho a consciência que dentro de mim habita o Espírito Santo e que todos os dias o Senhor está aqui para renovar as minhas forças, para que eu possa correr a carreira que Ele colocou para mim e para que eu possa vencer tudo aquilo que Ele colocou na minha vida, para que eu possa vencer o meu propósito nele. Posso te dizer? Vale a pena. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria vindo para essa palavra muito antes. Mas talvez não era o tempo, né? Então eu quero terminar esse testemunho dizendo para você assim, é lindo ver o que Deus faz na nossa vida. É lindo, é emocionante e Deus tem muito para fazer na sua vida também. Eu declaro no poderoso nome de Jesus que você que está ouvindo esse vídeo vai ser impactada pela palavra. Eu declaro você dormindo e acordando transformada por essa palavra. Eu declaro você sentindo paz na sua vida. Eu declaro noites de sono. Eu declaro você tendo uma visão clara sobre o seu caminho, sobre as decisões que o Senhor quer que você tome. E a Bíblia fala, quem não tem sabedoria, peça que eu darei. E eu declaro a sabedoria do alto vindo sobre a sua vida. E a paz que excede todo o entendimento, tomando conta do seu dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui para que eu possa saber. Eu vou ficar feliz de saber que de alguma forma a minha história pode ajudar você, tá bom? Até mais.